Qual é a coisa mais engraçada em que você acreditava quando era mais novo? Um cobertor pode protegê-lo de qualquer coisa. Eu acreditei erroneamente que os sinais de direção nos carros ligavam automaticamente, que o veículo de alguma forma entendia a direção em que você estava virando, da minha posição no banco de trás. Não consegui ver minha mãe ligá-lo. Eu pensei que quando você beijava no dia do seu casamento isso ativava algum tipo de resposta biológica na mulher para começar a ter uma quantidade pré-determinada de filhos geneticamente, já que eu não tinha ideia de como isso acontecia. Minha mente explodiu quando soube que havia pessoas solteiras que tinham filhos. Fiquei tão confuso que se eu me concentrasse o suficiente eu poderia levantar coisas usando a força. Comer sementes cresceria uma árvore na minha barriga. Eu estava com medo de remover a etiqueta no colchão e travesseiros. Eu pensei que se eu as cortasse haveria consequências legais terríveis. Eu pensei que os alunos no Reino Unido estavam aprendendo polonês assim como aprendemos inglês na Polônia. Minha mãe sempre me dizia que se eu brincasse muito com o umbigo minha bunda cairia, ainda com muito medo de ver se ela está certa ou não. Eu não acreditava em Papai Noel, a coisa toda nunca fez sentido para mim, mas fiquei convencido de que o chupacabra era real depois de ver um especial de TV sobre isso. Eu pensei que partes reais de você eram de etnias diferentes, então quando alguém disse, eu sou parte italiana, eu perguntaria qual parte e eu dizia às pessoas que eu era meio irlandês e apontava para o meu nariz, cotovelos e se estivesse usando sandálias para o dedo do pé. Quando eu tinha uns 7 anos meu irmão me disse que alienígenas nos visitam e coletam amostras tirando nossas bolas durante o sono. Eu dormi com as duas mãos sobre minhas bolas por cerca de 6 meses. Que se eu tentasse o suficiente eu poderia voar. Que como a nossa casa não tinha chaminé, o Papai Noel obviamente desceria pelo exaustor da cozinha. Minha irmã me disse que foi adotada de uma selva de macacos na China. Eu chorei e chorei sobre isso por alguns anos até que minha mãe corrigiu a situação. Falei sobre isso no meu discurso de dama de honra do casamento dela. Que os terremotos eram realmente apenas um grande monstro pulando para cima e para baixo. Eu pensei que era por isso que nos abrigamos debaixo das mesas, para nos esconder. Quando você atinge a puberdade você muda de sexo. Sei lá quem colocou essa ideia na minha cabeça, mas lembro-me de estar tão animado pensando que é verdade. Corri até minha mãe dizendo, mãe, eu realmente vou ser uma menina crescendo. Ela teve que me explicar que não é assim que funciona e eu chorei. Eu pensei que os sinais de velocidade significavam que você não tinha permissão para dizer o número do sinal em voz alta enquanto você estivesse naquela estrada. Eu li que os pinguins carregam seus ovos em seus pés, então isso deve significar que eles ficam em suas cabeças, segurando seus ovos no ar embalados por seus pequenos pés palmados. Esta imagem foi gravada em meu cérebro. Anos depois, quando eu tinha 12 anos, compartilhei esse fato divertido sobre os pinguins com minha família. Eles zombaram de mim por anos e anos. E Pierre, você sabia que os pinguins podem ficar de cabeça para baixo? Meus pais, avós, tia e tio costumavam nos ameaçar de sermos enviados para morar na casa de Elga. Elga era uma pessoa que todos criaram coletivamente. Ela batia nas crianças. Nunca as alimentava. Ela tinha grandes lixeiras azuis ao longo da parede, mas elas não estavam cheias de brinquedos. Nós tínhamos lixeiras cheias de brinquedos. Seu trailer estava amassado por jogar crianças contra ele. Ela era desagradável, e não importava onde estivéssemos porque se começássemos a agir em uma viagem. Elga sempre tinha irmãs e primas morando convenientemente por perto. Lembro-me de meu primo e eu sendo pirralhos na casa da minha babá. Ela realmente pegou o telefone e disse que estava discando para Elga. Nós estávamos rapidamente de joelhos chorando e implorando para ela não ligar. Lembro-me de quando eu era embaraçosamente mais velho e descobri que ela não era real. História engraçada. Eu acreditava que as mulheres eram apenas homens quando seus júniors caíam. Eu tinha 6 ou 7 anos e minha mãe tinha esse vibra. Eu peguei debaixo da cama dela enquanto procurava meu DS que ela confiscou. Eu então comecei a gritar. Eu encontrei o júnior da mamãe e mostrei para toda a minha família. Eu e minha mãe brincamos sobre isso agora, mas nunca vi ninguém tão aplaudido até aquele momento. Eu tinha uns 4 anos e minha família tinha uma cabana que meus bisavós construíram em algum terreno. Minha família foi lá para uma reunião social com todos os amigos que viriam. De qualquer forma, neste momento meus primos estavam bem na adolescência e eles eram responsáveis pela minha segurança e blá blá blá. Na propriedade havia esse balanço e ao lado desse balanço havia um galpão que tinha um telhado que tocava o chão coberto de musgo. Acho que os adultos disseram aos meus primos para me manterem longe do galpão. Então quando chegamos lá, meus primos me disseram que se eu tocasse no musgo eu me transformaria em um dinossauro. Eu acreditei nessa mentira por 3 anos e finalmente a desmenti depois de cair em cima de um musgo e chorar até minha mãe me dizer que eu estava sendo ridículo e não me transformaria em um dinossauro. Quando eu era mais jovem pensava que se alguém invadisse minha casa para me sequestrar, eu poderia alegar ter uma doença mental para que o sequestrador ficasse desorientado demais para me levar. Meu pai me levou a um especialista extraterrestre que me convenceu de que fui abduzido porque um sonho que tive era muito realista. Então minha resposta é alienígenas. Gostei muito do Michael Jackson. Eu pensei que ela era uma garota por causa de seu guarda-roupa colorido, voz estridente, movimentos de dança legais e cabelos longos e encaracolados. Fiquei desapontado quando soube que ele não era uma menina.
Minha avó tinha 3 cachorros e os chamava de bebês e isso me fez pensar que ela os deu à luz. Que era ilegal acender a luz interna do carro enquanto estávamos dirigindo. Eu realmente pensei que havia pessoas lá fora sendo jogadas na prisão por isso. Meu pai me disse que os padres raspavam o topo da cabeça porque soava melhor quando batiam a cabeça nos sinos da igreja. Eu acreditei por um tempo. Eu pensei que os apelidos das pessoas eram seus nomes reais. Quando descobri o nome verdadeiro do meu irmão mais velho, minha mente explodiu. Que quando você dormia seu pé se desconectava e se recolocava depois. Eu sempre acordava com um pé que parecia estática de rádio, mas isso me fez descobrir que estava dormindo errado. Quando chove eu pensei que era Jesus e os anjos dando descarga em seus banheiros. Que todas as fotos de pessoas desaparecidas no Walmart eram de pessoas que desapareceram nessa loja. Meus pais me disseram que se você quisesse um bebê você poderia ter um e se você mudasse de ideia você não precisaria mais ter um. Eu cresci pensando que os pais desejavam que seus bebês existissem e se eles não quisessem mais o bebê ele desapareceria do útero. Que se eu desse a descarga enquanto ainda estivesse sentado nele, meu cocô de alguma forma voltaria ao meu corpo e eu teria que fazer cocô novamente. Eu estava com medo de vestir minhas roupas da escola na frente da TV porque pensei que o homem do tempo estaria me observando. Quando eu tinha 11 anos, meu pai tinha 44, eu tive um ataque de pânico cheio de soluços porque pensei que meu pai sempre seria 4x mais velho que eu. Pela minha lógica ele estaria com 88 anos e provavelmente morto quando eu me formasse na faculdade. Depois de 10 minutos chorando verifiquei novamente minha matemática. Que os gemes podem dizer o futuro. Quando eu tinha 5 anos me disseram que os gemes estavam em tudo que você toca. Então eu pensei que eles iriam se agrupar e dizer, ele vai tocar a maçaneta da porta em 2 minutos. Vá vá vá. Que meus brinquedos estavam vivos e quando eu saísse da sala eles ganhariam vida. É seguro dizer que foi a última vez que meus pais me deixaram assistir Toy Story. Meu amigo é religioso mesmo quando criança. Ele uma vez me disse que ficava tomando banho quente para estar preparado caso precisasse tomar banho no inferno. Como o primeiro filme de ação ao vivo que assisti quando criança foi Uma Nova Esperança, eu pensei que os atores realmente morriam na câmera, então eles apenas colocavam um monte de velhos fantasiados sempre que alguém deveria morrer porque eles morreriam de qualquer maneira. Também que quando você compra uma coisa você não vê mais comerciais dela, então eu queria comprar tudo só para não ver comerciais. Para obter $100 você precisa de uma nota de $1 e 2 notas de $0. Quando eu era bem pequena, eu acreditava que as corujas viviam sob o capô do carro da minha mãe e empurravam o carro com os pés. Eu percebi 2 coisas quando eu era criança. Pessoas que comem muito são gordas. As pessoas são gordas quando tem um bebê dentro delas. Então eu pensei que quando alguém come muito um bebê começa a se desenvolver dentro dele. Eu morava em um país onde a poluição da água era bastante alta. Eu realmente acreditava que a água ser azul era um mito e só visto em filmes. Eu realmente acreditei em Papai Noel até os 10 anos e ninguém, inclusive os pais, conseguiu me convencer do contrário. Achei que leões e tigres fossem da mesma espécie apenas de sexos diferentes. Os machos eram chamados de leões e eram grandes e amarelos. As fêmeas eram chamadas de tigres e eram laranja listradas. Minha tia me comprou uma boneca de pelúcia Hello Kitty e tinha um pirulito de tecido costurado na mão. Ela me disse que se eu tentasse tirá-lo de suas mãos ela choraria. Eu acreditei e quando alguma coisa pegava no pirulito e puxava um pouco eu ficava tão nervoso que chamava minha mãe para ajudar a Hello Kitty porque eu estava com muito medo de estragar tudo. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.